Assim era Curitiba nestas imagens coloridas de 1958. No início daquela década, a cidade se concentrava principalmente no que hoje é a região central, e a população, segundo o IBGE, era 10 vezes menor que a de hoje, com 180 mil habitantes. Mas, com a economia melhorando depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a cidade cresceu rapidamente e os prédios se multiplicaram. Em 10 anos, a população tinha dobrado, chegando ao ano de 1960 com 360 mil moradores. Foi nesta época que o aeroporto Afonso Pena ganhou um novo terminal de passageiros para dar conta do movimento crescente, e as autoridades que chegavam à cidade ainda eram recebidas com banda e desfile. Foi uma década de grandes acontecimentos. A Universidade do Paraná se tornou federal e gratuita, e o prédio histórico da Praça Santos Andrade foi reformado e ampliado em estilo neoclássico. Em 1958, a universidade inaugurou o conjunto central da reitoria, com 2 prédios para o ensino, um para a administração e o teatro da reitoria. E este teatro, com um grande auditório, passou a ser um dos principais pontos dos acontecimentos culturais da cidade. O projeto destas obras foi do engenheiro Rubens Meister, responsável também por várias grandes obras modernas de Curitiba. Também foi inaugurado na mesma época o Hospital de Clínicas da Universidade, que até hoje é o maior hospital público do Paraná. E com poucas universidades no Brasil, a do Paraná trazia muitos estudantes de fora, em busca de um curso superior. Começou nesta época a imagem criada de cidade universitária. O jornalista Luiz Geraldo Maza, em uma antiga entrevista, descreveu como era a vida acadêmica. Curitiba, nessa época, era uma cidade universitária, por quê? Porque o elemento universitário pesava na vida de Curitiba. Os estudantes tomavam conta da cidade. Eram as pessoas, assim, corpo fechado, eram, assim, as vacas sagradas de Curitiba, porque ninguém tratava mal o estudante. Todos viviam em repúblicas, essa coisa toda. Era a característica da cidade dessa época. Isso mudou severamente com o passar do tempo. O Palácio Iguaçu, no conjunto do Centro Cívico, também é dos anos 1950, da gestão do governador Bento Munhoz da Rocha, e foi inaugurado como parte das comemorações do centenário de emancipação política do Paraná. Foi também na mesma data que a cidade ganhou a sua biblioteca pública. Iniciada e concluída no governo do Sr. Munhoz da Rocha, é entregue ao povo paranaense a Biblioteca Pública do Estado, na data em que o Paraná comemora o 101º aniversário da sua emancipação política. Curitiba crescia, com construtoras erguendo prédios por toda parte. A produção de café estava no auge, e o Paraná ainda produzia erva mate e vendia muita madeira, e isto impulsionava o crescimento da capital. A televisão ainda não tinha chegado ao Paraná. O rádio dominava sem concorrência, e a vida era bem mais tranquila. A cidade era mais limpa e com uma arquitetura diferente de linhas europeias. Mas os serviços públicos eram muito precários, o que dificultava a vida da população mais pobre. Os bondes estavam sendo retirados das ruas e começavam a ser organizadas as primeiras empresas de transporte coletivo. Algumas lotações que já existiam foram regularizadas pelo prefeito da época, Ney Braga. Permitindo que entrasse só o pessoal de Curitiba, que tinha empresas de lotação, para prestigiá-los, porque eles serviram tanto Curitiba. E eu dava em concorrência uma linha boa, que tinha bastante lucro, e uma ruim. Então, assim, nós montamos um esquema de planejamento de Curitiba. E a tarifa também foi uma tarifa social. Fizemos o plano de pavimentação de acordo com o plano de transporte coletivo. Onde tinha transporte coletivo, nós pusemos pavimentação. Curitiba despontou no país com a fama de capital modelo a partir dos anos 1970. Mas a história mostra que o trabalho de construção foi muito mais longo, com a contribuição da adiantada visão de alguns dos governantes do passado, e principalmente pela dedicação do povo curitibano e dos que escolheram a cidade para viver. Era realmente uma cidade mais tranquila, mais limpa, mas nós costumamos idealizar o passado. Também tinha problemas, tudo estava para ser feito ainda. Curitiba, por exemplo, até os anos 80, em grande parte dos bairros, ainda tinha valeta, não tinha galeria de águas pluviais. Tudo isso foi feito durante o decorrer do tempo. A cidade foi melhorando com o tempo, mas teve alguns problemas.
Pelo menos 3 etapas complicadas pioraram Curitiba. Melhoraram por um lado, mas pioraram por outro. Uma das questões foi a grande geada de 1975, quando praticamente o interior do Paraná foi esvaziado com a quebra do café e a cidade inchou. Veja que crescer é uma coisa, inchar é quando chega tanta gente que a cidade não consegue mais dar conta. Depois outra praga, os políticos, porque nós tivemos aqui políticos que faziam uma propaganda terrível de Curitiba em todo o interior para se eleger governador. E isso trouxe muita gente para cá também com muita esperança que não foi correspondida.